A nossa entrevista de hoje é com Estevão Vale, ele é médico geriatra, né, que cuida das pessoas já acima de 60 anos, como ele mesmo diz, a partir dos 60 é interessante, mas nos 80 é fundamental ter este acompanhamento do especialista. Doutor, eu te pergunto agora sobre Alzheimer, que é uma coisa que preocupa tanta gente, e existe um teste, um exame, né, para poder diagnosticar o Alzheimer, é um teste genético, certo? Ou existem outras formas também desse diagnóstico? Me fala sobre esse teste e sobre o diagnóstico do Alzheimer. De fato, a doença de Alzheimer preocupa, né, todo mundo. Ela é a causa mais frequente de demência, né, nas pessoas mais velhas. E a sua identificação precoce, a sua identificação logo no início, ela ajuda de várias maneiras. Seja de escolher os melhores tratamentos, seja também de efetuar o planejamento para as etapas da doença, que a doença ela pode evoluir e aí as pessoas têm que se preparar de fato. O diagnóstico ele é sempre em três momentos, né? Existe a avaliação clínica do histórico da pessoa, existem vários testes cognitivos padronizados para a faixa etária, existem alguns exames laboratoriais que podem ajudar a afastar outras doenças e também dar indícios, né, aumentar a probabilidade que seja de fato a doença de Alzheimer. A gente ainda não tem um teste definitivo que fale, né, com alta sensibilidade, com alta acurácia, que seja doença de Alzheimer. Mas cada vez mais a gente tem instrumentos para poder identificar a doença precocemente e atuar da melhor forma. Quais são os primeiros sintomas ou sinais da doença? As primeiras manifestações são em relação à memória. Então a pessoa ela refere o esquecimento, a pessoa ela se perde em lugares familiares, a pessoa deixa de executar aquelas tarefas que ela tinha muita habilidade. Por exemplo, imagina um contador, né, que faz cálculo com muita facilidade. De repente ele começa a errar o troco. Imagina um taxista que se perde na redondeza do bairro onde ele mora. Imagina uma dona de casa que começa a queimar um bolo que antes ela executava com muita facilidade. Então, as perdas da memória, mais a dificuldade que a pessoa tem em relação às habilidades que ela tinha no passado, são os primeiros indícios de que possa ser uma doença como a doença de Alzheimer. E os estudos apontam que isso começa a acontecer geralmente em qual idade ou qual fase da vida tem? Quanto mais velho, maior o risco da doença de Alzheimer. Então, em torno dos 65 anos, né, a gente pode ter 5 a 10% das pessoas com algum grau de déficit cognitivo, demência. Acima dos 80 anos chega a 20%. Acima dos 90, até 50% das pessoas idosas podem ter demência. Ok. E existe algum teste genético, porque é vendido hoje assim na internet, Sim, que possa ajudar as pessoas jovens a identificar a possibilidade de ter o Alzheimer no futuro? Os testes genéticos ainda são muito limitados, né, porque a doença de Alzheimer em si ela é uma doença multifatorial. A gente tem um componente genético, a gente tem um componente degenerativo, e a gente tem um componente de doenças que contribuem para a neuroinflamação. Como ela é uma doença multifatorial, né, não basta ter o componente genético. Há vários marcadores genéticos que aumentam o risco, mas hoje a gente precisa ter uma visão mais abrangente da doença para a gente identificar de fato os fatores causais. Ter alguém na família que tenha Alzheimer, isso é um fator que pode dar um indício da doença? Sim. Quando a doença de Alzheimer começa muito precocemente, então vamos colocar aí esse corte de 60 anos, né? Quando a doença ela aparece antes dos 60 anos, o componente genético é muito mais forte. Após os 60 anos, principalmente após os 80 anos, o componente neurodegenerativo é muito mais significativo. Então as famílias podem, né, ficar despreocupadas, não precisam ficar tão afobadas. Uma pessoa muito idosa que tem esse diagnóstico. Agora, se há casos de pessoas, né, abaixo de 60 anos, as famílias realmente podem pensar em algum componente genético. A gente continua conversando sobre Alzheimer. Se você ficou curioso, tem alguém na sua família que está passando por isso, já apresentou alguns sinais, mas você não sabe o que fazer ou não sabe se realmente é um sintoma da doença, fique com a gente, que aqui no eusaude.com.br você tem mais conteúdo com Estevão Vale, médico geriatra.